Você consegue imaginar desembarcar em um país onde, assim que pisa no aeroporto, pessoas que você nunca viu na vida começam a sorrir, te encarar com admiração e até pedir uma foto com você? Parece roteiro de filme, mas isso tem acontecido com brasileiros que visitam lugares como Ruanda e Uganda, países africanos onde, surpreendentemente, ser do Brasil é quase como carregar um crachá de celebridade. Logo nos primeiros minutos, aquele turista comum, acostumado a ser apenas mais um no metrô de São Paulo ou nas ruas apressadas do Rio, sente algo diferente no ar. Os olhares são de curiosidade positiva. Vendedores locais oferecem brindes com um sorriso no rosto. Jovens puxam conversa perguntando se ele é jogador de futebol ou artista famoso. Em pouco tempo, ele está recebendo convites para festas, eventos, culturais e até casamentos. Tudo sem ter feito absolutamente nada, além de ser brasileiro. Você já passou por algo assim em alguma viagem? Ou pelo menos já imaginou o que seria viver um momento em que sua nacionalidade desperta interesse, simpatia e até prestígio? Pois o que você vai descobrir agora pode te surpreender. Há destinos no mundo onde o brasileiro não é apenas bem-vindo. Ele é admirado, celebrado e, em muitos casos, desejado. E é justamente aí que entra a pergunta que abre portas para uma experiência única. Por que alguns países africanos tratam brasileiros como verdadeiras estrelas? Qual o segredo por trás dessa recepção calorosa, desses sorrisos sinceros e desse fascínio quase imediato? Fica comigo até o final, porque nos próximos minutos você vai entender o que acontece por trás desses encontros inesperados e, talvez pela primeira vez, veja o seu jeito brasileiro com outros olhos. E quanto mais o tempo passa, mais aquele turista brasileiro percebe que não se trata de sorte, nem de acaso. Existe algo no jeito de ser do brasileiro, a forma descontraída de falar, o sorriso fácil, a energia expansiva que parece brilhar de forma diferente por lá. Em um ambiente onde o calor humano é genuíno e o interesse pelo outro vem sem segundas intenções, esse tipo de presença é percebida como algo valioso. E o mais curioso é que muitos nem sabem explicar exatamente o porquê. Só sentem que há algo de especial. É nesse momento que uma ficha começa a cair. Aquilo que muitas vezes passa despercebido no nosso dia a dia, lá fora, é motivo de admiração. Enquanto no Brasil somos só mais um na multidão, em lugares como Ruanda ou Uganda, o simples fato de ser brasileiro já desperta carinho, curiosidade e uma vontade sincera de aproximação. Já imaginou estar em um lugar onde te tratam como se você fosse importante só por ser você mesmo? Se esse assunto faz sentido para você, se em algum momento da sua vida você já se sentiu invisível e gostaria de experimentar o oposto, deixa aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção até agora. Você teria coragem de embarcar numa viagem assim? O que mais te surpreende nessa história? A sua participação aqui é o que faz esse canal crescer e alcançar mais pessoas que, como você, amam descobrir o mundo com um novo olhar. Então, se você curtiu essa vibe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. É de verdade que isso me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo que conecta culturas, quebra estereótipos e talvez até transforme a forma como você vê a si mesmo. E enquanto você reflete sobre isso, segura aí, porque agora vem a parte que vai realmente te surpreender. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque não se trata apenas de ser bem recebido ou de viver um momento diferente em outro país. Existe algo muito mais profundo por trás dessa admiração espontânea que muitos africanos sentem pelos brasileiros. Algo que toca diretamente a forma como enxergamos nossa própria identidade e que pode até transformar a maneira como você se posiciona no mundo. Ruanda e Uganda, dois países que por muito tempo estiveram fora do radar turístico tradicional, têm se revelado como verdadeiros tesouros ocultos para quem busca não apenas paisagens exóticas, mas conexões humanas genuínas. E é exatamente nesse ponto que o brasileiro se destaca. Existe uma afinidade natural quase invisível entre culturas africanas e a nossa forma brasileira de ser. Uma espécie de reencontro não declarado,
como se reconhecêssemos algo ancestral uns nos outros. Muitos brasileiros que viajam para esses lugares relatam a mesma sensação, uma receptividade fora do comum. Não é aquela gentileza automática de quem está acostumado a lidar com turistas. É algo mais caloroso, mais curioso, mais envolvente. Em muitas festas, por exemplo, é comum que brasileiros sejam colocados na frente, convidados para dançar, para cantar, para participar como se fossem amigos de longa data. E isso tem um motivo claro. A cultura brasileira é celebrada por... Lá a música é um elo poderoso. O ritmo do samba, o swing do funk, a energia do axé, tudo isso desperta uma vibração positiva instantânea. Em diversas cidades de Uganda, por exemplo, há casas noturnas que tocam música brasileira em suas playlists principais. Em Ruanda, não é raro encontrar grupos de jovens tentando aprender passos de dança popularizados por artistas brasileiros. Para eles, o Brasil é um símbolo de alegria, resistência e expressão, algo que ressoa fortemente com os valores locais. Mas não é só a música. O futebol também tem um papel essencial nessa admiração. O Brasil é, para muitos africanos, a maior referência quando o assunto é talento com a bola no pé. Nomes como Pelé, Ronaldinho, Neymar e tantos outros são vistos como lendas vivas. E, por associação, qualquer brasileiro carrega um pouco dessa aura. Não importa se você joga bem ou não. Quando diz que é do Brasil, os olhos brilham. É como se você automaticamente ganhasse pontos extras em qualquer interação social. E essa percepção vai além do entretenimento. Ela alcança o comportamento. O jeito leve, bem-humorado e expansivo do brasileiro contrasta com outras nacionalidades, que muitas vezes são vistas como frias ou fechadas. Enquanto alguns turistas mantêm certa distância, o brasileiro já chega falando alto, fazendo piada, tentando dançar, improvisando frases no idioma local, quebrando barreiras sem perceber. Isso cria uma conexão instantânea. Faz com que as pessoas se sintam à vontade, e é exatamente isso que muitas comunidades valorizam. O calor humano, a espontaneidade, a troca real. Segundo relatos de viajantes e youtubers que já estiveram em Uganda, é comum que brasileiros sejam convidados VIP para eventos locais, mesmo sem conhecer ninguém. Um turista contou que em menos de 24 horas foi chamado para participar de um aniversário de família e dias depois para o casamento de um morador da região. Tudo isso porque, segundo ele, bastou sorrir e dizer que era do Brasil. Há um senso de pertencimento que nasce no inesperado, algo que desafia aquela ideia de que precisamos conquistar reconhecimento com esforço, status ou dinheiro. Em lugares como Uganda ou Ruanda, o reconhecimento vem da essência, daquilo que você é, da forma como você se move, da energia que você transmite. É como se, por alguns dias, o brasileiro se visse valorizado por algo que nem sabia que os outros notavam, a autenticidade. E quando esse tipo de acolhimento acontece, algo muda dentro da gente. Aquela insegurança que muitos carregam sobre sua origem, sua cor, seu sotaque, seu jeito de ser, começa a se dissolver, porque ali, do outro lado do mundo, tudo isso é justamente o que mais encanta. O que nos foi vendido como defeito, em alguns lugares é tratado como qualidade rara. Não é à toa que muitos que fazem esse tipo de viagem voltam com uma sensação difícil de explicar. Uma mistura de gratidão, orgulho e redescoberta. Alguns dizem que nunca mais se sentiram do mesmo jeito em sua própria cidade. Outros relatam que foi como ver o Brasil pelos olhos de quem realmente admira o que temos de melhor. Porque existe uma camada pouco explorada nessa história de receptividade que brasileiros experimentam em países como Ruanda e Uganda, e ela está diretamente ligada a algo que mexe com o emocional de muita gente: o reconhecimento afetivo. Não o tipo de reconhecimento que você conquista por status ou aparência, mas aquele que nasce de uma conexão simples e ao mesmo tempo poderosa, o interesse sincero de outra pessoa por quem você é de verdade. Em muitas regiões da África, especialmente onde o turismo ainda é visto com encantamento, o brasileiro carrega consigo uma aura difícil de explicar. É uma mistura de exotismo, carisma e naturalidade que chama a atenção, principalmente entre as mulheres locais.
Não estamos falando aqui de estereótipos ou de uma visão fantasiosa sobre relacionamentos. A questão é mais humana, mais crua. O brasileiro chega com um jeito espontâneo, com um sorriso fácil, um sotaque diferente, uma energia leve, e isso desperta curiosidade. Para muitas mulheres em países como Uganda, por exemplo, conhecer alguém de fora é, antes de tudo, uma oportunidade de troca. Mas quando esse alguém de fora é do Brasil, existe algo a mais. O brasileiro costuma ouvir com mais atenção, rir com mais frequência, improvisar nas conversas com criatividade. E isso gera um impacto real. Há algo magnético em alguém que não tenta parecer superior, que não chega impondo sua cultura, mas sim compartilhando histórias, danças, gestos e até algumas palavras em sua língua. É aí que a barreira entre o local e o estrangeiro desaparece. O que começa com uma conversa despretensiosa durante uma festa local pode se transformar em uma amizade verdadeira, ou, em muitos casos, em algo mais profundo. Em eventos comunitários, é comum ver turistas brasileiros sendo convidados para dançar, para provar comidas típicas, para sentar ao lado de famílias que mal os conhecem. E no meio dessas trocas, nascem relações baseadas em admiração mútua. Não há roteiro, não há estratégia, só acontece. E por que isso acontece com tanta frequência? Porque existe uma afinidade silenciosa entre o temperamento brasileiro e o espírito africano. Ambos são intensos, passionais, expressivos. Ambos têm uma história marcada por luta, mas também por alegria. Há um entendimento mútuo que não precisa de muitas palavras para se manifestar. E dentro desse espaço emocional, o afeto encontra terreno fértil para florescer. Muitos relatos de viajantes reforçam essa ideia. Um deles contou que, em uma noite comum em Kigali, conheceu uma mulher local em uma feira de rua. Ela vendia colares artesanais. Ele perguntou o significado de uma das peças e, em pouco tempo, já estavam conversando sobre suas infâncias, suas comidas favoritas e o que gostariam de conhecer no mundo. Não houve pressa. Não houve pretensão. A conversa foi crescendo como uma fogueira acesa devagar, com paciência e calor. Outro relato, vindo de um rapaz que passou alguns dias em Entebbe, descreve como foi parar em uma celebração tradicional da vila onde estava hospedado. Lá conheceu uma jovem que ficou encantada não com sua aparência, mas com sua risada. Ela disse que nunca tinha visto alguém rir com tanta liberdade. A partir daí, passaram dias conversando sobre música, sobre filmes brasileiros e até dançaram juntos em uma apresentação local. Não foi algo de novela, mas foi real e profundamente humano. É importante destacar que esse tipo de conexão só acontece de forma saudável quando há respeito. A admiração não deve se transformar em fetichização. O interesse precisa ser genuíno, e na maioria dos casos, é. As mulheres locais não estão interessadas apenas na ideia do estrangeiro, mas no que ele representa em termos de novidade, troca e vulnerabilidade. E o brasileiro, que muitas vezes carrega cicatrizes emocionais de rejeições e invisibilidade no próprio país, encontra ali um espelho diferente, um reflexo positivo de si mesmo. Essas experiências têm o poder de provocar transformações internas, de despertar em muitos homens uma consciência nova sobre seu próprio valor, seu jeito de amar, seu modo de se relacionar com o mundo. Porque quando alguém te enxerga com olhos limpos, sem o peso dos julgamentos que você já conhece de cor, algo muda. E esse tipo de mudança tem impacto direto na sua mentalidade. Você volta diferente, mais confiante, mais leve, mais conectado com quem você é de verdade. E por mais que esse tipo de vivência aconteça em outro continente, a verdade oculta é que ela revela mais sobre o Brasil do que sobre a África. Revela o quanto o brasileiro é moldado para se apagar em certos espaços e como brilha quando encontra solo fértil para sua expressão. O reconhecimento que muitos recebem em terras africanas funciona como um lembrete, um alerta silencioso de que talvez o problema nunca tenha sido você, mas o ambiente. Agora, eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o que parece apenas um gesto de gentileza ou simpatia esconde, na verdade, uma verdade oculta sobre pertencimento,
conexão social e valor simbólico. Quando um brasileiro é convidado com naturalidade para uma festa de família, uma cerimônia de casamento ou até um evento comunitário em países como Uganda ou Ruanda, isso não é apenas cortesia, é um reflexo de algo muito mais profundo. O lugar que você ocupa na mentalidade coletiva de quem vive ali. E, nesse caso, o brasileiro ocupa um lugar de destaque, quase como um símbolo de alegria, liberdade e abertura para o mundo. Imagine por um momento estar andando por uma rua movimentada de Kampala, sem planos, apenas explorando o entorno. Quando uma mulher se aproxima com um sorriso largo e diz: "Hoje é aniversário do meu irmão, você quer vir?" Parece absurdo, mas é exatamente isso que tem acontecido com frequência. E não se trata de um convite genérico, feito por educação. Essas pessoas realmente querem você ali. Elas te enxergam como parte de algo importante, como alguém que pode somar aquele momento, não apenas como espectador, mas como participante ativo. E esse tipo de inclusão tem um impacto real na autoestima de quem viaja. Muitos brasileiros relatam que nunca se sentiram tão vistos quanto em solo africano. Não porque eram ricos, influentes ou famosos, mas porque sua presença gerava alegria. Em festas locais, é comum que o brasileiro seja chamado ao centro, que as pessoas o apresentem aos amigos, que ele seja incentivado a experimentar a comida típica, dançar músicas tradicionais e até usar trajes da cultura local. E tudo isso vem acompanhado de risadas, toques no ombro, abraços sinceros e um senso de pertencimento que não se compra, não se força e não se explica completamente com palavras. Por trás desse acolhimento está uma cultura que valoriza o coletivo. Ao contrário do que acontece em muitas metrópoles ocidentais, onde o indivíduo está sempre correndo, desconectado, olhando para si mesmo, em países como Uganda ou Ruanda, existe um senso de comunidade muito forte. E o estrangeiro, especialmente o brasileiro, não é visto como uma ameaça ou como alguém distante, mas como uma oportunidade de conexão. Há uma mentalidade que acolhe o diferente como parte da festa, e não como algo que deve ser mantido à parte. Essa lógica se aplica a casamentos, jantares familiares, festas populares e até cerimônias religiosas. Há casos de brasileiros que, em poucos dias de viagem, foram convidados para batizados, rituais de passagem e eventos que, em outras culturas, seriam fechados apenas à família. E por quê? Porque o brasileiro chega com uma energia que não exige nada, mas oferece tudo: presença, riso, curiosidade e, acima de tudo, respeito. E é esse conjunto que abre portas que, para outros turistas, permanecem fechadas. Esse tipo de vivência gera uma transformação silenciosa. Você começa a perceber que existem lugares no mundo onde não é necessário provar nada, onde ser quem você é já basta. E essa percepção pode reestruturar completamente a sua forma de se enxergar. Ela mexe com seus bastidores emocionais, ela desarma as defesas, ela te lembra que o afeto não precisa de currículos nem de performances, e que, às vezes, o convite mais valioso que você pode receber é aquele que vem sem cerimônia, sem filtros, sem segundas intenções, apenas com a vontade sincera de te incluir. E é interessante pensar que, mesmo a milhares de quilômetros do Brasil, existe um terreno fértil para que você floresça de um jeito que talvez nunca tenha conseguido em sua própria terra. Existe uma nova perspectiva sobre o que é ser brasileiro, e essa perspectiva vem do olhar do outro. Um olhar que não está viciado em críticas, que não espera a perfeição, mas que se encanta pela autenticidade. E isso diz muito sobre os lugares que a gente escolhe visitar, mas diz ainda mais sobre os lugares onde somos escolhidos. Por isso, quando você for convidado para uma festa por alguém que mal te conhece, não estranhe. Isso é apenas o reflexo de uma mentalidade que valoriza o afeto e o momento presente. É o reconhecimento de que a vida é mais gostosa quando se compartilha com quem sabe rir, dançar e se entregar sem medo. E talvez, só talvez, esse seja um dos maiores privilégios de ser brasileiro em terras africanas. O privilégio de ser bem-vindo, não por causa do que você tem, mas pelo que você naturalmente é. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto,
Porque por trás de toda essa recepção calorosa, dos convites inesperados, dos olhares curiosos e das conexões afetivas que parecem acontecer sem esforço, existe também uma realidade prática que precisa ser encarada com maturidade. Afinal, por mais que a experiência de ser brasileiro em países como Ruanda ou Uganda possa parecer quase mágica, ela só se torna realmente transformadora quando vem acompanhada de consciência, preparo e respeito. Antes de fazer as malas, é essencial entender que esse tipo de viagem exige mais do que um passaporte válido e vontade de viver algo novo. Exige decisões conscientes. O primeiro passo é sempre a pesquisa. Ambos os países são considerados seguros para turistas, especialmente nas áreas urbanas e em regiões turísticas mais estruturadas. Mas como em qualquer lugar do mundo, é fundamental manter uma postura atenta e cuidadosa. Entender os bairros, o funcionamento do transporte local, os horários de maior movimento e as zonas que devem ser evitadas já é meio caminho andado para uma experiência positiva. Outro ponto importante é a documentação. Para brasileiros, Uganda exige visto, mas o processo é todo online e simples. Você faz o pedido antes de viajar, recebe por e-mail, imprime e apresenta na entrada. Já Ruanda também tem processo digitalizado e ainda oferece a possibilidade de emissão do visto na chegada. Mas mesmo assim, vale sempre confirmar as exigências atualizadas no site oficial. São detalhes burocráticos, sim, mas que mostram o quanto o planejamento é uma parte essencial da jornada. E quando falamos de custo de vida, há uma verdade oculta que surpreende muitos viajantes. Não é caro. A moeda local, tanto em Ruanda quanto em Uganda, favorece o real. O valor de hospedagens, alimentação e transporte costuma ser muito mais acessível do que em destinos mais badalados. Isso abre uma janela real para quem quer viver algo diferente, mesmo com um orçamento mais apertado. Dá para comer bem, se locomover com segurança e participar de eventos culturais sem gastar uma fortuna. Mas nada disso importa se a mentalidade com que você viaja for rasa. Existe uma linha tênue entre ser um turista que quer se conectar com a cultura e ser alguém que apenas consome experiências como se estivesse num parque temático. O povo, ruandês assim como o ugandês, valoriza muito o respeito, especialmente pelos mais velhos, pelas tradições e pelos rituais religiosos. Vestimentas muito ousadas, por exemplo, podem ser mal interpretadas em determinados contextos. E o mesmo vale para piadas ou comparações com o Brasil, que por mais inocentes que pareçam, podem soar desrespeitosas se você não souber o peso cultural daquilo que está dizendo. Por isso, é essencial viajar com o coração aberto, mas também com os olhos atentos e o espírito humilde. Entender que você está entrando na casa do outro, que está sendo recebido não como um turista qualquer, mas como alguém que representa um povo inteiro. E essa representação, mesmo que inconsciente, tem um impacto. É um papel que você carrega sem perceber. E quanto mais você honra isso com sua postura, mais portas se abrem, mais sorrisos aparecem e mais profundo o encontro se torna. Muitos brasileiros voltam dessas viagens transformados, não apenas porque viram lugares bonitos ou viveram experiências novas, mas porque encontraram um reflexo inesperado de si mesmos em uma cultura tão distante. É como se pela primeira vez fossem vistos de uma forma que nunca tinham experimentado antes. E essa visão, esse reconhecimento, tem poder. Poder de curar, de despertar autoestima, de provocar uma mudança interna real. Se você está cansado de ser só mais um na multidão, talvez esteja na hora de conhecer um lugar onde o seu jeito brasileiro é valorizado como nunca. Um lugar onde a sua presença é notada, onde o seu sotaque é charme, onde o seu sorriso abre portas e a sua história desperta curiosidade. Lugares assim não são apenas pontos no mapa, são portais para uma versão melhor de você mesmo. Se você chegou até aqui é porque essa conversa fez sentido de alguma forma, e isso já diz muito. A troca que a gente constrói por aqui vai além de um simples vídeo. É um espaço de descoberta, de reflexão e, quem sabe, até de transformação. Então, se esse conteúdo te tocou,
se trouxe um novo olhar ou te deu vontade de explorar mais esse mundo, se inscreve no canal. É assim que a gente continua essa jornada juntos com mais histórias, mais ideias e mais encontros que valem a pena. Deixa aqui nos comentários uma frase simples, só para eu saber que você ficou até o fim. Tô com você até o fim. Parece pouco, mas para mim é como um sinal de que esse diálogo está acontecendo de verdade, de um jeito que importa. E se sentiu que essa conexão foi real, deixa o like. Ele mostra que estamos no caminho certo e me dá fôlego para seguir produzindo esse tipo de conteúdo com ainda mais carinho. E antes de sair, tem um vídeo aqui do lado que complementa esse assunto e pode te levar ainda mais longe nessa jornada. Clica e continua comigo por lá. A conversa ainda não acabou.